Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas leituras de maio de 2023. Bora lá então, que maio foi um mês super interessante de leituras e eu vou apresentar aqui brevemente para vocês essas leituras e indicar quando houver um conteúdo mais aprofundado para cada uma delas, beleza? Bom, eu comecei o mês lendo A Última Filha, da Fátima Daas. Esse aqui foi uma leitura feita para o Clube de Ficção Contemporânea do Literatami. Então, se você não sabe, o Literatami hoje só se mantém ativo por conta do apoio de vocês, das pessoas maravilhosas que assistem e acreditam nesse trabalho e que ajudam a financiar todo esse conteúdo aqui por meio do Apoia-se. Então, para eu poder me aproximar assim dessas pessoas queridas, eu criei este clube já há algum tempo e a gente se encontra virtualmente todo mês para conversar sobre um livro de ficção contemporânea escolhido por Moá. E aí o livro que a gente escolheu então em maio foi A Última Filha, da Fátima Daas, uma publicação da editora Bazar do Tempo, com tradução da Cecília Schubach. E este é um livro muito interessante porque ele vai contar a história da Fátima Daas, que é uma personagem, essa personagem, né, que depois deu nome à autora. Então, é um pseudônimo, Fátima Daas, dessa autora que escreve aqui muito a partir de si, mas que no fim das contas acaba compondo um romance, ou seja, uma ficção, em que ela conta pra gente, em primeira pessoa, a história de Fátima Daas, uma mulher muçulmana, de família muçulmana, a família dela é da Argélia, e que foi a última filha, né, a filha caçula, e que, além disso, é também uma mulher lésbica, vivendo na periferia da França, tendo de atravessar todos os dias a cidade toda no transporte público para chegar ali nas suas responsabilidades de estudo, de trabalho e tudo mais. E a gente vai acompanhando principalmente esse dilema em que essa personagem se encontra de ser uma mulher muçulmana que exerce a religião, que acredita na sua religião e que é também uma mulher lésbica, quando a gente está muito acostumada a ver uma coisa excluindo a outra, né? Então é muito bacana, assim, muito interessante mesmo como a Fátima Daas vai criando a identidade dessa sua protagonista a partir da palavra e num ritmo que em muito remete ao Corão, ao próprio Corão. Em muitos momentos eu tinha a sensação de que eu estava lendo uma oração, sobretudo porque ela vai repetindo bastante. O início, assim, dos capítulos tem sempre a mesma fórmula, né? Então ela sempre começa assim, eu sou Fátima Daas, ou meu nome é Fátima Daas. Fátima é o nome da filha de Maomé, então ela carrega já, ela recebeu esse nome por conta disso, né, da sua família, então ela já carrega bastante dessa expectativa familiar e religiosa de quem ela deveria ser, de como ela deveria se comportar, e que ela deveria oferecer à sua família em termos de subjetividade mesmo, e ela tá sempre às voltas com essa questão, e começa os capítulos sempre assim com uma variação, apresentação de si, e ao mesmo tempo tem muito também de uma coisa assim musical, de algo assim do Islã, da poesia islã, sabe, que é a poesia falada. Então é um estilo muito único, assim, o que a Fátima Daas utiliza para escrever essa narrativa, que combina pra caramba com essa narradora e com todas essas questões complexas que compõem quem ela é. E é um livro muito honesto, assim, da protagonista consigo, porque ele tem um pouco desse... Um pouco não, acho que tem muito dessa intenção de buscar uma autodeclaração, uma autodeterminação que não exclua quem ela é, né, em momento algum, que seja íntegro, né, que seja uma declaração íntegra de si. Então a gente tem contato com uma realidade muito diferente, muito impensável até para algumas pessoas, para a maioria de nós, eu diria. E a Fátima Daas sabe fazer, construir, estabelecer, erguer e manter essa realidade, né, a verossimilhança desse universo que ela cria aqui, com muita habilidade, assim. Depois a Fátima Daas veio aqui pro Brasil, né, agora na Feira do Livro, lá no Pacaembu. Eu ainda não assisti a mesa dela, eu acho que ficou gravada aqui no YouTube, mas eu vi outras entrevistas da autora. Esse livro foi bem polêmico, assim, sobretudo na França, porque a Fátima Daas diz, assim, em algumas entrevistas, que as pessoas esperavam que ela utilizasse ali o espaço do livro, né, a sua escrita, para denunciar os preconceitos da religião muçulmana, enfim,
de alguma forma romper com essa tradição familiar, mas o que ela faz na verdade é escancarar muitos dos preconceitos da própria França, dessa Europa que é super xenofóbica, enfim. Ela tem essa outra postura, né? Uma postura completamente inesperada, tanto para a família dela quanto para o próprio círculo em que ela... E aqui eu tô falando da autora, mas voltando agora para a personagem, tá? Essa personagem, ela vai muito contra aquilo que esperam que ela seja, sabe? E não sem conflito. Tem um conflito interno que é o que pulsa aqui no livro o tempo inteiro. Tem também esse conflito com a figura do pai dela, por exemplo, que por muito tempo chama ela de filho, porque ele estava esperando que essa última filha fosse um homem, enfim. Tratou ela, né, no masculino. Então tem muitas questões aqui que ela vai manobrando com bastante habilidade e num livro curto que dá conta de equilibrar tudo e de tratar de tudo sem deixar nenhuma ponta solta, assim. Então é muito legal, assim, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que ele até cresceu a beça, assim, depois do nosso encontro, que, claro, isso sempre acontece, né, depois dos clubes de leitura, mas nesse caso aqui, de maneira bem específica, a gente pôde conversar sobre muita coisa que brotou dessa narrativa, e eu acho que a Fátima Daas, eu fico muito curiosa pra saber pra onde ela vai depois daqui, né, porque esse foi o primeiro romance dela, e eu imagino que ela deve continuar assinando como Fátima Daas, enfim. E eu vou gravar um vídeo sobre este livro em breve pra gente conversar com mais ordem, né, porque aqui nesses vídeos eu falo tudo assim, meio que sem roteiro, vou lembrando de como foi a experiência de leitura, mas depois eu vou gravar um vídeo pra gente falar melhor sobre A Última Filha. Por enquanto fica aí a recomendação, e a Fátima Daas certamente é uma autora que eu quero seguir acompanhando. Ela é super jovem e vai seguir aí escrevendo e deve voltar ao Brasil certamente. A partir daí eu li apenas livros brasileiros contemporâneos. Vocês sabem que esta é a minha pegada, digamos assim. E o livro que eu li em seguida foi o Ambidestria, da Paula Novaes Ferreira. Este aqui é um livro de contos que foi publicado pela editora Urutau. E ele tem uma organização assim bastante tradicional que separa os contos em passado, presente e futuro. E aí dentro desses conjuntos a autora vai criando narrativas com estilos muito distintos, então cada conto tem um narrador muito diferente, às vezes tem uma proposta assim mais de crônica ou de epístola, de mistura de ficção e realidade. Alguns contos todos têm uma pegada de humor, mas alguns tem isso mais evidente, alguns contos são mais longos, outros mais curtos. E o que tem de unidade, enfim, nisso tudo, né? É justamente esse conceito da ambidestria, que seria, né, essa destreza, essa habilidade do corpo de movimentar os dois lados do corpo, né, habilmente. Então seria, o que ela faz aqui é deslocar esse conceito para um sentido figurado, de modo que todos os personagens, todas as situações narradas aqui, de alguma forma são situações em que as personagens precisam exercer essa habilidade de lidar com lados opostos de si, sabe? E de maneira hábil, é claro. Então, ela vai explorando várias situações muito diferentes umas das outras em que essa espécie de ambidestria, né, isso que agora eu vou chamar assim, é invocada, né? Precisa ser performada para que a subjetividade dessas figuras seja respeitada e haja esse jogo de corpo mesmo para o eu, o indivíduo, o sujeito, escapar, por exemplo, dos desejos das expectativas familiares, do próprio desejo do eu, que pode ser um desejo nocivo, enfim. É bem interessante o que a Paula Novaes Ferreira faz aqui, e eu já gravei um vídeo sobre este livro, é o próximo vídeo que vai sair aqui no canal, então se você está buscando conhecer mais de literatura brasileira contemporânea, assista lá o vídeo para conhecer a ambidestria. Vai sair um texto no site também sobre ele, para quem prefere ler. Em seguida, eu li O Crime no Edifício Giallo, do Luiz Biagioni. Esse aqui, que é um livro de suspense, né, suspense policial, um romance policial inspirado no gênero giallo, que seria o suspense policial italiano. Então, giallo em italiano é amarelo, e esse gênero recebe esse nome porque os livros de romance policial lá na Itália são sempre publicados com a capa amarela, né? Então é daí que o Biagioni tira a sua inspiração. O cinema giallo também é uma forte influência aqui para essa narrativa. E esse livro foi publicado pela editora Rua do Sabão. Essa edição tá muito legal, porque além de, claro, trazer essa capa giallo, né, muito característica,
e essa maçaneta que pode abrir tantas portas. Ele também tem uma trilha sonora, acesso para uma trilha sonora que foi criada especialmente para o livro. Então, exclusivamente para este livro, foi criada essa trilha sonora pensando no diálogo audiovisual, né, do cinema, que trabalha bastante com essa questão do som, de uma forma muito interessante. Depois eu volto para isso aqui. Mas enfim, foi criado então essa trilha sonora, e aí a gente tem esses QR Codes assim no meio da narrativa mesmo, e a gente ali, enquanto tá lendo, coloca no celular e ele manda a gente para uma música que vai dar toda uma atmosfera, assim, pro romance, né? Pra aquela cena que tá ocorrendo naquele momento. E aí, que crime é esse, afinal de contas, né? Bom, ele é um crime que acontece nesse edifício, que leva o nome de Diallo, que é um edifício com moradores muito ricos, assim, muito abastados, de classe média alta. E, de repente, vai morar ali naquele edifício um homem negro que trabalha com artes plásticas, né? E a presença dele, principalmente porque ele realiza algumas festas, umas reuniões ali com seus amigos, é muito perturbadora pro prédio. Então todo mundo ali, que é uma turma bem conservadora, fica muito incomodado com a presença deste homem negro, gay também, que não tem vergonha de assumir os seus afetos ali publicamente, e isso perturba demais aquelas mentes, até que acontece um crime ali nesse edifício, envolvendo inclusive este homem, e muita gente suspeita. Então a gente começa a ir atenção, e aí o Biagione vai nos guiando por essa narrativa para que a gente tente descobrir, até enfim descobrir quem foi o responsável pelo crime. E o que eu falei que eu ia voltar nessa questão da trilha sonora e de como ela atua dentro do diálogo, né, do audiovisual, o que eu queria dizer é que eu gravei uma entrevista com o Luiz Biagione. Foi o último vídeo que saiu aqui no canal, e ele fala mais, nessa entrevista ele fala um pouco dessa relação que existe da música dentro do cinema giallo. E foi uma entrevista super legal, porque eu já trouxe aqui outros livros do Biagione há alguns anos, há uns bons anos na verdade. O primeiro livro dele que eu resenhei aqui foi o Quatro Velhos, e eu também resenhei o Elvis e Madonna. Então é um autor que eu já acompanho há um bom tempo, que eu já venho indicando, então foi muito legal poder trazer o autor pra cá, né? Pra que vocês também possam ouvi-lo. E, enfim, eu gostei muito dessa leitura, gente. Eu comecei muito a ler por romances policiais, né? Agatha Christie, principalmente, foi a autora, assim, talvez a autora que eu mais tenha lido na minha adolescência, e ela tá citada aqui, inclusive, no livro. Então, foi uma sensação muito nostálgica essa de retornar aos romances policiais, e a partir desse ponto tão específico que é o diálogo, né? Com esse diálogo que aqui ele vai produzir um diálogo tropical, porque tem algumas diferenças. Enfim, a gente falou disso tudo no papo, e é um livro que eu indico para todo tipo de leitor, assim, até para as pessoas que não têm o costume de ler e querem começar. Eu acho que é uma ótima ideia, porque é uma leitura que, em termos de estilo, não é truncada, não tem muitos adereços na prosa, então é tudo bem direto, fácil de compreender, e ao mesmo tempo é muito envolvente, assim, porque a gente se vê ali mesmo envolto por aquele mistério que é resolvê-lo, né? Enfim, fica aí a minha recomendação. Depois eu li Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunsky, que é o romance mais recente dela, né? Ela é autora do Som do Rugido da Onça e de tantos outros livros, inclusive de livros de poesia. Eu comecei a ler a Micheline pela poesia e me encantei. Depois eu li O Som do Rugido da Onça, que eu gosto muito, muito, muito desse livro. E também gostei muito, muito, muito de Caminhando com os Mortos, que vai contar a história de um local ali no meio da mata, bem afastado, assim, mas onde moram algumas pessoas, que tem a sua vida, assim, atravessada pela chegada de uma igreja evangélica, que vai mudar completamente a dinâmica, a relação de todos os personagens uns com os outros, sobretudo de um núcleo familiar que é o centro aqui, um dos centros, eu diria, do romance, que vai trabalhar muito com as questões de intolerância religiosa, de manipulação pela fé, de junção de política com religião. É um livro muito corajoso da Micheline, acho que ela mexe num vespeiro que a gente precisa mesmo mexer quando pensa em tratar da realidade brasileira mesmo, né? Que é um projeto da literatura da Micheline, desde Nossa Teresa, que ela publicou, acho que em 2014, se eu não me engano. Ela vem trabalhando com essa intenção de escrever um Brasil, né? E sempre assim, parece que não dá pra fugir da violência estrutural quando a gente fala do Brasil, e aí ela vai focando mais ou menos em violências
específicas a cada romance, né? Então aqui seria, por exemplo, essa questão da intolerância religiosa, né? Gente, é arrepiante esse livro e se você já leu, por exemplo, O Som do Rugido da Onça, você tem uma noção de como a Micheline trabalha com as vozes narrativas, né? E aqui, nesse caso, essas vozes também são muito importantes, o modo com que elas são tratadas, né? Na verdade, é muito importante para causar todo o efeito que ela pretende, passar toda a mensagem que ela quer, né? Então, é uma autora que sabe realmente a importância de uma voz narrativa e do narrador, da figura do narrador, para compor essas histórias e que não tem medo de ousar quando se trata disso, né? De construir uma voz para os seus relatos. É uma autora que eu tenho gostado muito, muito, muito de acompanhar mesmo. E eu tive o grande prazer de conversar com a Micheline sobre este livro para o quadro Prata da Casa do podcast da Rádio Companhia, da Companhia das Letras, e o episódio da nossa conversa já saiu. Então, se você quer saber mais sobre Caminhando com os Mortos, eu recomendo muito que você ouça, porque é maravilhoso escutar a Micheline falando a partir deste livro, porque o foco, claro, foi este livro, né? Mas a gente ela acabou falando de muitas coisas, assim, a partir do livro, né? Sobretudo acerca da realidade brasileira. Então, é um papo que vale muito, muito, muito a pena escutar. E ler também Caminhando com os Mortos, sem dúvidas. Deixa eu só dar um foco aqui nessa edição, gente, porque essa capa aqui da Companhia das Letras tá muito maravilhosa. E de alguma forma ela conversa bem com O Som do Rugido da Onça também, né? Não sei se vocês vão se lembrar aí, mas enfim, eu gostei muito desse projeto gráfico. E por fim, mas não menos importante, eu terminei o mês de maio lendo Terra Preta, da Rita Carelli. Foi uma leitura que eu adorei fazer, gente. Esse livro eu li para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, do Humberto Conzo Júnior. E aí eu vou aproveitar este momento para dizer que eu não faço mais parte do clube. Infelizmente, eu fiz parte da curadoria do clube por 3 anos, quase 3 anos. Por aí, sou meio ruim com o tempo. Mas só que agora o clube foi para um outro lado, assim, o Humberto já fez um vídeo explicando mais ou menos o que rolou e não vai mais haver os encontros, enfim. Passem lá no canal do Humberto para saber melhor, mas ainda deu tempo de eu ler este aqui que eu tinha indicado, que foi uma das últimas leituras que eu indiquei, se não a última de indicação minha lá pro clube, porque eu ficava na parte da curadoria e cuidava do Instagram também, né, do clube. Agora já não faço mais isso. Mas enfim, valeu muito a pena ter findado essa minha experiência com o clube a partir dessa leitura, porque eu gostei muito de Terra Preta. Ele vai contar a história de uma menina branca, que tem um pai antropólogo, né, que estuda os povos indígenas da Amazônia. E aí, por um golpe do destino, essa menina precisa ir viajar com o pai, né? O pai já tá lá trabalhando na Amazônia há um tempo, mas aí ela vai junto com ele e tem essa experiência de viver por um tempo nessa comunidade indígena em que o pai tá vivendo também, né? Então, este livro vai ser um relato dessa garota branca, em primeira pessoa, sobre a sua experiência com povos indígenas. E aí ele é dividido em 3 partes, né? Essa primeira parte, que é intitulada, deixa eu ler aqui pra vocês, Tempestade, é muito pertinente. Essa primeira parte narra a ida da garota pela primeira vez ali para aquele espaço e essa experiência ali ainda como adolescente. Ela passa por muitas coisas, assim, o corpo conversa muito com a terra e com as pessoas ali ao redor, então é uma experiência muito transformadora mesmo para essa menina. A segunda parte é o Sob a Terra, que desloca, assim, a narrativa para a Europa, para a França, onde ela já é uma adulta e tá vivendo ali na França, trabalhando, estudando, enfim. E depois a terceira parte é o Novos Ventos. E eu não sei se eu digo pra vocês o que acontece nessa terceira parte, não. Vou pensar. Acho que por hoje eu vou parar aqui. Mas eu quero muito gravar um vídeo sobre Terra Preta. Não sei se eu gravo uma resenha, se eu tento entrevistar a autora. Não sei também o que vocês preferem. Me digam aí. Sugiram, por favor. Mas por enquanto eu vou deixar no mistério, assim, essa terceira parte. E aí depois, quando eu for falar sobre o livro, eu penso numa forma de apresentar, sem oferecer muito da narrativa, né? Mas eu gostei muito, gente, dessa leitura de verdade. E eu gostaria que mais pessoas o lessem também, né? Ele foi publicado pela Editora 34 e ganhou, se eu não me engano, o prêmio São Paulo de Literatura. Não tenho certeza. Ele ganhou um prêmio importante, assim, no ano passado. E com razão, não apenas por tratar de um tema fundamental
principalmente hoje, né, que a gente está vivendo mesmo essa espécie de disputa do destino dos povos originários, né, politicamente falando. Então é muito importante ter essa possibilidade de experimentar um pouco, ficcionalmente, literariamente, que seja mais experimentar essa vivência mesmo com essas pessoas, e a partir desse olhar ou dessa escuta que é o lugar, assim, da personagem, né? Então acho que isso é importante, mas também pensando o livro como um projeto estético, ele também é muito, muito bom, assim. Então a gente vai conversar mais sobre ele em algum momento, certamente, mas já fica aí essa dica: leiam Terra Preta, que é um livro ótimo. Bom, então essas foram as minhas leituras de maio de 2023. Eu também li bastante poesia, só que eu não cheguei a ler livros inteiros. Eu fui lendo alguns poemas de vários livros e aí eu acabei não trazendo pra cá porque eu não teria como comentar, né, o livro como um todo, assim. Mas se você quer saber de indicações de poesia, lá no Instagram do Literatami tem o Poesia na Segunda, então toda segunda-feira eu leio, né, um poema de algum livro, e aí você pode ficar sabendo mais, assim, sobre o que tem surgido no mercado editorial brasileiro de poesia. Bom, eu queria muito saber o que vocês leram também, eu adoro essa parte, então me digam o que vocês leram no mês de maio, digam se já leram algum destes livros, se estão esperando algum tipo de conteúdo para algum deles. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!